Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de review, e é review de Bíblia de estudo. É a Bíblia de estudo para mulheres, Mulher Guiada pelo Espírito, uma publicação da BV Books. É uma Bíblia para um público específico, né? Uma Bíblia para as mulheres. Então você, homem que quer presentear a sua esposa, a sua filha, enfim, a sua mãe, ou você, mulher que quer se presentear, nós do canal João Paulo Fonseca, com muito prazer, indicamos essa maravilhosa ferramenta. Olha o detalhe da capa, uma capa linda, texturizada, é uma Bíblia que leva o texto King James Fiel, 1611, e o detalhe também, não é uma Bíblia pesada, é uma Bíblia para auxiliar você, mulher, no devocional diário, no seu estudo diário da Palavra de Deus. É uma Bíblia com recursos interessantíssimos. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir e ainda você ganha um desconto usando o nosso cupom de desconto JP40, 40% de desconto. Tem na cor rosa, tem na cor vermelha, na cor marrom, tem várias capas lindas. Eu tenho aqui numa cor rosa, um rosa clarinho. Olha que capa linda. Bom, então vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa, que é o review. Olha, é uma Bíblia que o tamanho dela é um tamanho médio, não é grossa, tem um fitil de marcação de página. Eu coloquei aqui algumas marcações para mostrar os recursos que ela possui. Bom, a BV Books, ela publicou essa Bíblia recentemente, né, é uma atualização de uma Bíblia que ela tinha publicado alguns anos atrás, né, que é a King James para mulheres. Então aqui a gente tem uma segunda edição dessa Bíblia. Olha só, encadernação maravilhosa, que tem uma parte aqui, um papel um pouco mais grosso, né, mas uma encadernação muito boa. A capa, como eu disse para vocês, é aquela capa, uma capa texturizada e é uma capa muito bonita. Olha só o detalhe das letras. O material da folha é um bom material. Então aqui de cara a gente tem uma parte de dedicatória. Temos aqui duas folhas de rosto. E o detalhe que não é uma Bíblia só preta e branca, mas é uma Bíblia que tem aqui um detalhe do vermelho, né? Uma espécie de vermelho, um vinho. Aqui tem uma passagem de Mateus 19, 26. Aqui nós temos também uma parte onde o Cláudio Rodrigues explica a questão da capa. Cláudio Rodrigues, que é o diretor da BV Books. Uma terceira folha de rosto mais completa. Ficha catalográfica. Como disse para vocês, essa segunda edição é de janeiro de 2022, né, embora ela foi impressa aí recentemente, porque essa Bíblia, ela anteriormente foi publicada como Bíblia King James para mulheres. Então a gente teve algumas mudanças. Em breve vou fazer uma comparação das duas edições. Mudou algumas coisas, né? Aqui tem um índice. E aí a gente tem aqui um primeiro recurso, né, que é um guia para você conhecer um pouquinho da Bíblia de Estudo para Mulheres, da BV Books. Então aqui você tem algumas informações com relação ao material, né, e algumas aplicações também. Depois a gente tem a lista de colaboradoras, foram mulheres que organizaram aí os estudos que essa Bíblia possui. Tem uma lista longa aqui de mulheres, né? A gente tem também aqui as organizadoras dos artigos retirados de uma revista chamada Mulheres Guiada pelo Espírito. É uma revista norte-americana, né? Pelo que eu percebi, tem até o site dela aqui também, né? E tem um detalhe que esse site não é de responsabilidade da BV Books, então tudo é responsabilidade lá da editora, enfim, lá nos Estados Unidos. BV Books apenas lançou a Bíblia contendo os estudos. Bom, aqui a gente tem um mapa como utilizar a Bíblia, né, a Bíblia de forma geral, trazendo algumas considerações preliminares e uma preparação para o estudo. Então aqui a gente tem algumas regras para auxiliar você a estudar a Palavra de Deus. Então aqui tem pontos importantíssimos que são necessários, né, alguns princípios, enfim. Essa parte aqui é mais para quem está começando a estudar a Bíblia também. É bom ter esse auxílio para ter um norte, né? Onde começar, como fazer, quais são os livros que devem ser estudados. Depois a gente tem aqui
um guia ensinando a usar esta Bíblia propriamente dito, né? Inclusive mostrando um pouquinho do propósito, né? O propósito da Bíblia de Estudo para Mulheres é proporcionar à leitora oportunidades para estudar os princípios e ensinamentos contidos na versão King James 1611, né? E aqui a gente tem também aí os recursos. Então tem pensamentos inspirados diários da mulher guiada pelo Espírito. A gente vai mostrar um pouquinho de cada um. Conselho básico do Espírito para a mulher guiada pelo Espírito. Perfil de uma mulher guiada pelo Espírito. E eles colocaram aqui o índice de cada estudo, tá, pessoal? Então, olha só, orações do Espírito para o Espírito. Então, tem aqui algumas orações. Tem aqui, eles colocam sempre a oração e colocam também a questão da página, né? Olha que interessante, tem aqui a página. Isso é muito legal, te auxilia muito aí para poder encontrar esses recursos na Bíblia. Artigos mulher guiada pelo Espírito, tá aqui, olha a quantidade de artigos. Então tudo isso está na Bíblia, são vários artigos, eu vou mostrar um pouquinho para você de cada um desses artigos. Além disso, a gente tem alguns apêndices ao final, e também a gente tem o projeto de identificação das palavras em vermelho, que é uma novidade dessa edição, a edição anterior não tinha. Critério para edição em vermelho, e também algumas marcações dos parágrafos pilcos, né, que essa Bíblia também possui. Inicialmente a gente tem aqui um estudo, oração de salvação, então um estudo assim bem devocional, um convite para se tornar uma mulher guiada pelo Espírito, então tem outro estudo devocional, como viver como uma mulher guiada pelo Espírito, um outro estudo devocional para auxiliar a mulher. O detalhe das páginas, a borda das páginas, sempre com um tom assim dourado, né? Eu acho isso muito bonito, uma diagramação muito bacana dessa Bíblia. Requisitos para ser uma mulher guiada pelo Espírito. Aí ele coloca os autores, né? Dependência, obediência, caminhar em sintonia, disponibilidade, amizade. Gente, de cara a gente percebe que tem vários recursos antes de entrar no texto bíblico. Bênçãos de ser uma mulher guiada pelo Espírito, libertação do pecado, paz e providência de Deus. Então, esses estudos iniciais é mais assim para auxiliar a caminhada cristã da mulher, né? Sempre necessário ter um guia bíblico para te auxiliar. E a partir daqui a gente tem o texto bíblico. Tem sempre uma folha de rosto para os testamentos, tem uma folha de rosto aqui para o Antigo Testamento. Em seguida a gente tem uma pequena síntese do livro, no caso Gênesis. Todos os livros possuem essa síntese, né? Então sempre inicia aqui com um cabeçalho, colocando o autor, data de escrita e temas, o título, o nome do livro, e aí sempre com essa frase: prezada mulher guiada pelo Espírito. Desde as primeiras páginas da Bíblia traz uma introdução assim bem devocional também, não é nada muito teológico. Não é uma Bíblia tão teológica assim, né? É uma Bíblia mais assim para o devocional mesmo. Bom, essa é a diagramação do texto bíblico. Então a gente já percebe que é texto bíblico em duas colunas. A gente tem esses quadros meio aqui na cor, uma cor meio rosada, né? Um vermelho mais claro, enfim, depende da sua percepção. Que são aqueles recursos, né? Como por exemplo, o Conselho Básico do Espírito, que são pequenos textos com base em algum versículo que traz assim uma aplicação, uma reflexão. Então é muito interessante. O texto bíblico em duas colunas, a gente tem verso embaixo de verso. O tamanho da letra é um tamanho muito confortável. A gente tem aqui o nome do livro, o número do capítulo e versículo aqui na pontinha, facilita na hora de procurar. E a gente percebe também aquele sistema de cores. As palavras de Deus estão em vermelho. Olha que legal. A BV Books ela tem colocado isso em praticamente todas as suas bíblias de estudo. A gente tem também aqui no rodapé referências cruzadas, tá bom? Então, olha só que estudo legal, né? Às vezes os estudos como esse, Mulher do Espírito, ocupa uma página inteira. E sempre ao final a gente tem linhas reservadas para anotações. Isso é muito legal. Bom, vamos caminhando aqui, porque tem muita coisa para a gente mostrar. Olha só a dinâmica da diagramação. Isso aqui é um outro recurso, perfil de uma mulher guiada pelo Espírito.
Então, por exemplo, Eva, o poder da escolha. É um estudo devocional com base na vida de Eva. Aqui vocês percebem também que junto ao texto a gente tem esses pequenos balãozinhos que são algumas frases oriundas de um texto. Por exemplo, Gênesis 3,15. O diabo não tem parte ou porção em nossas vidas. Então, uma Bíblia com uma característica bem forte, né, com relação a essa ação do Espírito Santo mesmo, né? É uma Bíblia que tem essa característica. Bom, passando um pouquinho aqui para frente, a gente chega em Êxodo. Vocês percebem que tem aqui o sistema de parágrafos pupils, né, em vermelhinho. Eu achei que o número do versículo poderia ser um pouquinho maior, porque o tamanho da letra é bom. E o espaçamento da página também, por ser uma Bíblia tamanho médio, ficou um pouquinho apertadinho aqui, mas está bom, tá? Eu só achei que poderia ter o versículo um pouquinho maior. É só essa observação. E a gente percebe que o subtítulo, essa Bíblia tem subtítulos, né? As King James da BV Books agora, as Bíblias de estudo, e também as Bíblias só com texto bíblico. As novas edições já vêm com subtítulo. E o interessante também é que o número do capítulo está em vermelho, né? Assim como o subtítulo, enfim. Então aqui tem Conselho Básico do Espírito, um outro estudo. A gente chega aqui, perfil de uma outra mulher guiada pelo Espírito. Lá no início tem um índice para você fazer essa eventual consulta. Aqui tem Rebeca, né? E aqui no final tem algumas linhas para sua anotação. Bom, chegamos aqui em Êxodo, tem aqui um estudo, Conselho Básico do Espírito. Olha a quantidade de referências cruzadas, né? Abaixo no rodapé. Isso é muito interessante também. Bom, vamos caminhando aqui um pouquinho para frente. A gente chega agora em Jó. É interessante que ao final de cada livro tem alguma frase, tem alguma sei lá, alguma aplicação. Aqui, por exemplo, é uma frase de Spurgeon, que está lá na Bíblia de Estudo de Spurgeon. A BV Books aproveitou um dos materiais aí que ela tem para colocar. Então, sempre ao final de cada livro você encontra alguma coisa assim. Aí a gente entra em Salmos, e aí tem essa síntese aqui do livro, né? Isso é muito interessante também. Bom, caminhando um pouquinho, a gente chega aqui no estudo A Mulher Guiada pelo Espírito, mais um estudo. Aqui eu quero chamar a atenção no livro de Ezequiel, que, por exemplo, as palavras de Deus estão em vermelho. Então, por exemplo, aqui o autor coloca: além disso, ele me disse. Aí tem aqui, filho do homem, todas as minhas palavras em vermelho, tá vendo? Então, quando é Deus falando, as palavras estão em vermelho. Isso é muito legal, gente. Achei muito legal mesmo. Por exemplo, aqui em Ezequiel, capítulo 5, né? Na cor preta. Portanto, assim diz o Senhor Deus, em vermelho, porque multiplicastes mais do que as nações. Olha que interessante. Portanto, como eu vivo, em vermelho, diz o Senhor em preto. Então, esse sistema é muito bacana também para o estudo, né? A BV Books ela acertou em cheio nesse sistema de cores. Aqui no livro de Ageu tem um estudo muito bacana nessa lista de verificação, Mulher do Espírito. Eu ouvi de Deus. Como saber, identificar qual se Deus falou com a gente, se nessa escolha, na verdade, tem base naquilo que Deus falou em nosso coração, né, quando a gente ora, com relação a alguma coisa. Esse estudo aqui é muito legal, gente. Tem alguns pontos, né, para você saber quando é Deus mesmo que está trazendo essa certeza no coração. Então aqui tem, por exemplo, oração do Espírito para o Espírito, é um outro recurso, né? Oração pela libertação de uma criança da opressão. Uma Bíblia que tem esse viés também aí de libertação, cura divina, né? Ela tem essa característica também. Bom, a gente chega em aqui no final de Ageu, né? Tem essa síntese aqui, como eu disse para você, uma frase, na verdade. A gente chega, por exemplo, aqui no final de Malaquias, tem um estudo muito bacana sobre o dízimo, né? E tem algumas partes bacanas de aplicação para você estar anotando. Achei isso muito legal. E aí nós finalizamos aqui o Antigo Testamento. Interessante que ao final aqui tem uma folha também para anotações. Então tem essa folha de rosto. E aí entramos em Mateus. Todo o livro tem essa pequena introdução. Isso é muito legal, né? Então aqui tem um estudo, andando em paz. É sempre baseado em algum versículo anterior, alguma passagem anterior aqui, próximo ao texto, né? Então isso é muito legal também. Vale ressaltar que a gente encontra as palavras de Jesus em vermelho também nessa Bíblia,
né? Isso é muito interessante também, não só do Pai, mas do Filho e também do Espírito Santo também estão em vermelho. Gente, é uma Bíblia muito interessante. Eu assim recomendo bastante para você, mulher, ter esse material para o seu devocional. A gente não tem tantas Bíblias para mulheres disponíveis no mercado, né? Também para homens a gente tem poucas, né? Bíblias específicas. Mas é muito interessante. Olha só esse estudo aqui, crescendo como uma mulher guiada pelo Espírito. Um Deus que nunca muda. Tem aqui algumas promessas de Deus com relação a isso e as referências bíblicas. Olha só aqui, João capítulo 16, todinho em vermelho, porque é Jesus falando, né? Então isso é muito legal. Bom, a gente vai caminhando aqui. Mais um estudo, mulher do Espírito, fique firme. E aí, quando você está firme no Espírito de Deus, você anda pela fé e não por vista, anda em audácia e autoridade, fala a palavra de Deus e as situações mudam, né? Então, interessante também. Aqui a gente chega, por exemplo, né, em 1 Tessalonicenses, oração do Espírito para o Espírito, oração pela cura interior. E aí tem aqui um espacinho para você colocar o nome da pessoa que você está orando, por exemplo, um parente seu. Achei muito legal também essa dinâmica. Deseja a palavra, um estudo aqui muito interessante lá de 2 João. Um estudo bacana, com parte para você anotar. Bom, aqui a gente chega ao final da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 22, e aí a gente tem um epílogo muito bacana também, falando da doutrina do Espírito Santo, e a gente tem alguns apêndices que também são para te auxiliar nesse estudo da palavra de Deus. Então a gente tem, por exemplo, que a unção de Deus é para você, um estudo bem assim interessante, né? Falando um pouquinho sobre o chamado de Deus para você, mulher. Então achei muito bom esse estudo também. Depois, aqui tem o nome da autora, né? O apêndice B, devocionais em família, eliminando o fator bocejo. Então aqui também tem outro estudo bacana para te ajudar a trabalhar esse devocional, não só em você, mas também em toda a sua família. Então aqui a gente tem, acho que eu pulei aqui um apêndice, deixa eu só voltar um pouquinho. Isso mesmo, apêndice C. Aí tem o apêndice D aqui, 100 vantagens da palavra de Deus. Aqui você vai encontrar 100 vantagens. Por exemplo, a palavra profética provoca adoração, é vantagem 12. Tem aqui uma parte do versículo e a referência bíblica dessa vantagem. São 100, pessoal, 100 vantagens da palavra de Deus. Então encerra aqui com a 100ª. As palavras de Deus liberam espírito e vida. João 6:63. Então, esta é a Bíblia de estudo para mulheres, mulher guiada pelo Espírito, uma publicação da BV Books, uma Bíblia maravilhosa para o devocional da mulher e para você, né, mulher, se presentear, ou para você dar de presente para essa mulher especial na sua vida. Você, homem, vai ser uma bênção. Na descrição do vídeo tem um link para você comprar essa Bíblia. Tem diversas capas, tá? Eu coloquei tudo especificadinho. E aí, se você na hora de finalizar o pedido, tem uma parte lá do desconto. Se você colocar o cupom de desconto JP40, você ganha 40% de desconto nessa Bíblia. É uma promoção exclusiva para você que é inscrito aqui no nosso canal. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. E a BV Books sempre trazendo grandes obras para nós cristãos aqui no Brasil.